seguindo aí o que a gente tem tido de estratégia de monetização de ativos não estratégicos, tá? A gente destaca também o preço médio do Minha Casa Minha Vida, mais um crescimento. Então, a gente atingiu 222 mil no primeiro trimestre. Acho que é importante a gente recordar que a RNI atua em mercados de porte médio, né? Então não tem atuação em grandes capitais, pontualmente alguma ou outra grandes capitais como Goiânia, e acho que é um preço considerável aí, que a gente considera como bem interessante, e a gente vem com um aumento aí de 8,8% comparado ao mesmo período do ano anterior, né? E eu acho que tem um gráfico ao lado que mostra que isso tem sido uma constante, né? Então, crescimentos aí constante do indicador de preço do segmento, né? Do segmento Minha Casa Minha Vida. Acho que outra informação bem interessante, que é a relação de ganho de preço versus custo de construção. Então, a gente, atualmente, quando a gente avalia empreendimentos lançados a partir de 2020, a gente vê uma relação de ganho de preço bem superior à correção de custo, né? Então, a gente está falando de 181 milhões em correção de preço e de custo na casa de 125 milhões. E é importante destacar que os 125 milhões estaria abaixo do INCC, né? Então, seria em torno aí de 75% aí do INCC. Então, a gente, falando operacionalmente, é algo que nos anima quando a gente avalia esse indicador. E ao lado a gente mostra até um gráfico com essa progressão ao longo dos últimos anos, né? Então, essa evolução, a gente atingindo aí no primeiro trimestre essa diferença de 181 milhões de ganho de preço em relação a 125 milhões de custo. As vendas brutas, a gente somou 213 milhões, a gente teve aí uma melhora de 8% em relação ao quarto trimestre. O VSO bruto atingiu 28%, vai ser o melhor, é o melhor da série histórica aí do último ano, então isso a gente vai detalhar um pouco mais para frente. Um crescimento aí de 5 pontos percentuais, então, e 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 23. Então, ressaltando que a parte de vendas é algo que a gente está bem confortável aqui com nossos indicadores da área comercial. E a receita líquida atingiu 149 milhões, 13% de crescimento em comparação ao primeiro trimestre. E a receita apropriar, 549 milhões. Acho que cortou aqui, eu não estou pegando o detalhe final, mas basicamente ela vem se mantendo estável ao quarto trimestre de 23, né? 29%. Bom, de destaque, eu acho que é isso. Passar para o Valese aí, que vai dar mais dados, vai dar de forma mais detalhada aí os resultados operacionais. Bom dia para todos. Entrando agora no detalhamento do que foi dito nos slides anteriores, falando dessa operação, né, que foi citada lá, que nós fizemos de ativos não estratégicos, mais uma vez reforçando, nós estamos tirando ativos que não fazem parte mais do nosso foco, né, e gerando caixa com eles. Esse ativo, como foi dito, é um loteamento que chama Jardim dos Buritis, com 510 lotes. O valor negociado dessa operação ele foi através de um laudo feito com uma empresa de mercado, uma empresa que chama CBRE Brasil. Então, fizemos o laudo e definimos o valor nesse laudo. Essa operação foi realizada por 66 milhões e o pagamento dela aconteceu 29 de abril, mas acabou ficando fora o pagamento do TRI, mas já está em abril. Quando a gente olha aqui, a gente consegue observar nesse gráfico a evolução do saldo de caixa e de dívida. Quando a gente olha em caixa, a gente observa um aumento do caixa nos últimos 2 tris, né? E esse último tri muito alinhado com o tri anterior. Relembrando que nós fizemos em dezembro aquela operação do legado, também que contribuiu na evolução do nosso caixa, e também na redução da dívida, que quando a gente olha a nossa dívida, a gente tinha uma dívida crescente, né? Até o terceiro TRI de 23, aí no quarto TRI fizemos a operação do legado, reduzimos essa dívida, e agora no primeiro TRI reduzimos mais uma vez.
reforçando que a operação do Buritis que acabamos de falar não faz parte dessa visão, vai acontecer a partir do próximo TRI. Agora, olhando o nosso Land Bank, né? O nosso Land Bank, em relação ao último TRI, ele ficou alinhadíssimo, né? Não tivemos alterações. Já no último TRI, a gente observa que teve uma queda, falamos já sobre isso, que a gente vem fazendo uma revitalização desse Land Bank, e agora no primeiro TRI de 24 ele se manteve, até porque não tivemos lançamentos nesse período. A gente observa que o último lançamento ocorreu no primeiro TRI de 2023. Quando a gente compara o nosso Land Bank do primeiro TRI de 23 para o primeiro TRI de 24, tivemos uma queda de 20%, voltada em cima do que eu comentei nessa revitalização do nosso Land Bank. Vendas brutas, em relação ao TRI anterior, nós aumentamos 8%, então tivemos um aumento, e também um aumento na VSO, como foi dito pelo Gustavo. Quando a gente olha na série histórica, é a melhor VSO que nós tivemos no período. Quando a gente olha as vendas brutas comparadas do primeiro TRI de 23 para o primeiro TRI de 24, ela cai, ela é menor, porque não estamos lançando, né, nesse período de um ano sem lançamento, então por isso dessa redução das vendas brutas. Nos distratos, nós também tivemos uma queda. Quando a gente olha em relação ao TRI anterior, tivemos uma queda de 53%, relembrando que no TRI anterior nós fizemos um ajuste na nossa política de distratos, então tivemos um movimento acima do que vinha sendo previsto, e agora nós já trouxemos esse valor para a média do que vinha acontecendo. Na verdade, ele é o menor valor da série histórica também. Então, nós tivemos uma melhora em relação à questão dos distratos. Quando a gente compara o primeiro TRI de 23 para 24, tivemos uma queda aqui de 10%. As vendas líquidas, em relação ao TRI anterior, ela melhorou muito, né? Mas muito voltado pelos distratos, como tivemos o volume de distrato no último TRI, ela dá essa diferença. Porém, quando a gente olha na série histórica também, foi o melhor número que tivemos em relação a vendas líquidas. Sobre a nossa REF, né? Já foi citada ali, a gente está com uma REF que a gente considera resiliente, visando todas as mudanças que fizemos de política, que fizemos no último TRI. Ela chegou a 29,2 no último TRI e agora teve uma pequena evolução positiva para 29,4. Agora aqui falando do nosso resultado, nossa DRE, né? Nós temos separados aqui Minha Casa Minha Vida e SBPE e o consolidado da companhia. No Minha Casa Minha Vida e SBPE, o resultado foi de 8,9 de prejuízo, e o ponto importante que destaca esse resultado de ter sido negativo, ele está muito relacionado ao POC do andamento físico de obras. Então, nesse período, nós tivemos uma sazonalidade em referente a chuvas, né? E também a retomada dos empreiteiros que param no final do ano e vão retomando. Então, esses dois fatores contribuíram para a gente ter um andamento de obra abaixo no POC, por isso que nosso lucro bruto e, consequentemente, nosso lucro líquido acabou sendo negativo. Quando a gente olha no consolidado, nós tivemos, além do POC, que já foi citado já no Minha Casa Minha Vida, e SBPE, nós tivemos dois movimentos que influenciaram o nosso resultado. Quando a gente olha no financeiro, nós tivemos uma operação de descontos de recebíveis, nós fizemos a venda do legado lá no final do ano passado, uma parte foi à vista, outra parte foi a receber no tempo. E nós descontamos esse recebível e tivemos uma depreciação de 20 milhões nesse desconto. Além disso, nós tivemos também distratos dos segmentos, mas principalmente no urbanismo e no empreendimento Jardim dos Buritis, que perfizeram em torno de 17 milhões de resultados negativos de distratos. Então, os descontos, que foram dois, mas o mais importante que eu expliquei, que foi de 20 milhões da antecipação de recebíveis, e os distratos de 17 milhões, impactaram aqui no resultado financeiro negativo, e junto com o POC que eu já tinha falado. Então, em resumo, esse é o resultado que nós temos aqui no nosso DRE. Aí a projeção que a gente tem para os próximos TRIs é que essa evolução de obra
siga no movimento normal sem entrar na sazonalidade, como já falamos aqui. Ok, Ravazzi? Ok, eu acho que o Neto agora pode abrir para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Participantes online poderão realizar sua pergunta através do chat. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Participantes online poderão realizar sua pergunta através do chat. Não havendo perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Bom, para finalizar, acho que mais para concluir aí sobre os resultados, a gente tem sido bastante prejudicado aí pelas despesas financeiras, né? Então, eu acho que a gente tem, de fato, uma condição de alavancagem muito alta. Isso justifica essa estratégia de monetização de ativos. Então, já estamos falando de mais de 230 milhões de captações aí de monetização de ativos. Ainda temos algo equivalente aí para monetizar, pensando em reduzir a alavancagem, geração de caixa e alavancagem. Então, essa é a nossa estratégia, a manutenção disso é o que a gente está dando muita ênfase, muito foco. Em paralelo, as revisões de governança, ela tem se apresentado bem sucedida no sentido de organizar processos, procedimentos e buscar a preservação de resultado, né? Então, pensando na nova estratégia, e a gente fica bastante otimista com a relação custo e preço, né? Então, a questão operacional da companhia deixa a gente bastante animado pensando em retomada de lançamento nos próximos exercícios, né? Então, principalmente na parte do Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que é isso. Agradeço a presença de todos, agradeço a participação de todos e um bom dia para vocês. Obrigado, um bom Obrigado a dia. todos, um bom dia. A videoconferência da RNI Negócios Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.